A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Bem-vindos ao canal Evangelho Verdadeiro, uma visão analítica. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva e compartilhe esse conteúdo. Em lives anteriores, eu trabalhei o tema aqui sobre a teologia da prosperidade, mostrando a falácia dessa teologia, cuja as alegações são que todos os que servem a Deus, pelo fato de servirem a Deus, têm que ter uma vida abençoada, blindada de qualquer tipo de mal. E a gente mostrou que isso não é uma verdade. A Bíblia apresenta que boa parte dos grandes homens de Deus tiveram uma vida de sofrimento, justamente pelo fato de servirem a Deus. Não que servir a Deus é algo danoso. Entretanto, o mundo, esse sistema de ideias que governam o pensamento das pessoas, está em oposição a Deus. Então essas pessoas acabavam sofrendo consequências por servir a Deus, tá certo? Então é falaciosa essa fala da teologia da prosperidade, tá certo? Mas enfim, isso já foi tratado em um vídeo, está aqui no canal. Quem ainda não assistiu, por gentileza, assista. E hoje nós vamos dar continuidade a esse tema, todavia com um título novo, né? E com uma abordagem um pouco mais profunda, que é sobre as riquezas de fato. O que que a Bíblia fala sobre as riquezas de fato? Tá certo? Então esse vai ser o nosso tema. Bom, desde a mais primitiva organização social da humanidade já existia economia. Seja pelo cultivo de animais, pelo cultivo de legumes, enfim, já existia economia, né? Ou seja, esse sistema de troca entre as pessoas. Então, a economia faz parte do coração social, né? Ou seja, as pessoas estão em sociedade e essa sociedade não pode existir sem a presença, né, desse conceito econômico. Então, a gente está mostrando com essa afirmação de que a economia é algo realmente importante. Então, hoje o que a gente chama de dinheiro, né, porque a gente está na era da moeda, é um sinônimo a esse sistema econômico que sempre existiu na história da humanidade. E que quando a pessoa possui uma quantidade grande de dinheiro, de capital, a gente afirma que essa pessoa tem grandes riquezas. Enfim, estou aqui definindo de forma bem aleatória, né, o significado aí do título do nosso tema hoje. Bom, então vamos ver o que a Bíblia Sagrada fala sobre as riquezas, sobre o relacionamento do homem com as riquezas, tá certo? Esse é o objetivo do nosso estudo aqui hoje, tá certo? E vou iniciar já essa análise bíblica dizendo que um dos personagens bíblicos que mais falou sobre
as riquezas e o relacionamento dela com o homem foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Jesus é um dos personagens bíblicos que mais falou sobre riqueza. Não porque Jesus gostasse de dinheiro, mas primeiro pelo motivo a qual eu acabei de falar. A economia faz parte da sociedade, então ela é importante. E segundo, Jesus falou muito sobre a riqueza porque ele sabia que ela iria ser usada pelo diabo para atrapalhar a vida espiritual do homem. Não propriamente dito pela riqueza, mas pelo o apego a ela. Tá certo? E nessa linha, Jesus chama a riqueza de um Deus. Vamos fazer a leitura para ver as próprias palavras de Jesus nesse contexto. Então vamos fazer a leitura de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 24. Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 24. Olha só o que Jesus Cristo fala sobre as riquezas. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de odiar a um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então Jesus aqui compara as riquezas a um nível de um Deus. Mas por que Jesus está fazendo esse tipo de comparação das riquezas? Bom, como eu falei alguns segundos atrás, o diabo usaria as riquezas para prejudicar a vida espiritual dos homens. Então, a economia ela é tão importante no contexto social, no que ela pode oferecer ao homem, que ela acaba de forma análoga sendo comparado com Deus. Bom, a gente sabe que Deus ele pode ofertar coisas à sua criação. Tudo que existe no mundo, em termos de providência, é Deus que oferta ao mundo que ele criou. Vou dar um exemplo. O mundo precisa de chuva. Deus, como Criador, vai lá e oferta a chuva. Pois através da chuva você tem todo o processo aí da cadeia alimentar, ou seja, da produção, da agricultura e etc. Então, ou seja, o homem depende dessa oferta de Deus. Deus dá coisas ao homem e à sua criação. E a riqueza não é diferente. O dinheiro não é diferente. O dinheiro ele pode dar a aquisição de certas propriedades. Então, uma pessoa que possui muito dinheiro, ela pode ter acesso a bons hospitais. Isso vai lhe dar uma boa saúde. O dinheiro pode dar conforto. O dinheiro pode dar moradia, transporte, enfim. Então, por essa capacidade de oferta do dinheiro, as pessoas podem ter uma falsa sensação de que o dinheiro tem poder
O dinheiro é detentor de poder. E a gente sabe que o único ser que tem poder é Deus. Então, pode ser que o homem, visto o poder de oferta do dinheiro, entenda ele como um Deus. Tá certo? Então, eu estou começando aqui a mostrar para vocês em que contexto o dinheiro está inserido, a importância que o dinheiro e as riquezas têm e o mal que isso pode gerar na nossa vida espiritual caso a gente esteja apegado a isso. Tá certo? Então, até agora, para resumir, para ficar claro, o que é que eu falei? Eu falei a importância da economia dentro do contexto social, ou seja, desde que o homem começou a conviver em sociedade, a economia já se faz presente através do cultivo de animais, de plantas, através do meio de troca, enfim, ela é o coração social da coisa. Só que hoje a economia ela é representada pela moeda, vivemos a era da moeda. Então, a moeda representa esse poder de compra, esse poder de troca. E o diabo, sabendo da importância que esse poder de troca, ou seja, o dinheiro pode oferecer, ele pode seduzir o homem a ficar apegado ao dinheiro ou às riquezas. Lembrando que dinheiro aqui é sinônimo de riquezas, né? Riquezas aqui, no caso, é a quantidade grande de dinheiro que você possui. Mas enfim, vocês já estão entendendo as nomenclaturas que eu estou usando. E eu falei que Jesus, sabendo desse mal que o dinheiro pode trazer, caso a gente tenha apego a ele é um dos homens e um dos personagens bíblicos que mais fala sobre as riquezas. E qual foi o motivo? Pelo dano que ele pode causar à nossa vida espiritual. E eu citei aqui a passagem de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 24, que Jesus, devido a essa importância que a riqueza tem no contexto social, ele compara ela com o poder de um Deus, visto que só Deus consegue ofertar as coisas, e a riqueza também tem essa capacidade de ofertar e pode trazer essa ilusão de poder, coisa que só Deus tem poder. Enfim, foi isso que eu falei até agora. Mas é importante a gente notar que Jesus Cristo falou, ó, vocês não podem servir a dois senhores ao mesmo tempo. Então, ou seja, a Deus, o Deus Criador, e a esse pseudo-Deus, que é as riquezas, que é o dinheiro. Vocês não podem servir a esses dois senhores paralelamente, ou em conjunto, ou ao mesmo tempo. Mas, irmão Bruno, por que Jesus Cristo está dizendo isso? Irmãos, é interessante que quando a gente pensa em um Deus, a gente tem que pensar em lei. Todo Deus tem uma lei. Lógico que a gente sabe que só existe um Deus. Mas os candidatos a falsos deuses também tem que ter uma lei. Caso contrário, perde-se o sentido da definição da palavra Deus. Então, o que é que acontece? Deus tem a sua lei e a riqueza, como um pseudo-deus, também tem a sua lei. E por que não podemos servir os dois ao mesmo tempo? Porque essas leis, elas divergem. Elas estão em oposição. Elas caminham por trilhas totalmente opostas. Tá certo? Então o que Jesus está querendo dizer é isso. Olha, a riqueza é importante, é tanto que ela consegue ofertar coisas aos homens e os homens acham até que ela é Deus, porque ela tem essa capacidade de oferta. Todavia ela tem uma lei e a lei dela é diferente da minha. Então tomem cuidado. Ou vocês vão servir a mim, ou vocês vão servir a ela. Então,
a primeira reflexão que a gente tem que tirar aqui. Quem é que a gente está servindo? Deus ou as riquezas ou o dinheiro ou a economia? Ponto. Essa é a primeira reflexão que eu gostaria que vocês atentassem. Vamos lá. Vamos tentar exemplificar que lei é essa que a riqueza tem. Bom, a gente está vivendo em um sistema econômico chamado de capitalismo. Comunismo também não fica atrás do que eu vou falar aqui. Qual é a lei que rege o pensamento econômico? Ou seja, o lucro. Quanto mais eu tenho, mais eu vou trabalhar para ter. Essa é a lei do dinheiro. Essa é a primeira lei do dinheiro. Você não deve estar satisfeito. Quanto mais você tem, mais você deve trabalhar para ter. Essa é a primeira lei. E essa lei vocês vão ver com o decorrer do estudo, essa primeira lei aqui da riqueza, do dinheiro, da economia, ela vai ao encontro da lei de Deus, que diz o oposto. Mas acompanhem o estudo que vocês vão ver. Então essa é a primeira lei da riqueza. Todos nós trabalhamos para suprir as nossas necessidades e, se possível, ter mais e mais e mais. Essa é a primeira lei. A segunda lei da riqueza. Não interessa os meios que você vai alcançar esse lucro. O que interessa é que você tenha os lucros. Entendeu? Essa é a segunda lei. Irmão Bruno, mas isso não é uma verdade. Quantas leis jurídicas aí que regulam o sistema financeiro, enfim, não é bem por aí. Irmãos, quando a gente faz a avaliação do resultado do sistema, a gente observa que é isso. O resumo do sistema é isso. Por mais que existam essas leis jurídicas que tentem regulamentar para você conquistar o lucro de uma forma legítima, a gente observa que o resumo de toda a obra é que não interessa os meios, o que interessa é que você lucre. Então, essa lei também vai ao encontro da lei de Deus. Porque a lei de Deus se interessa sim com os meios que você conquista as riquezas. As riquezas têm que ser conquistadas de forma legítima e verdadeira, dentro dos preceitos da lei de Deus. Então, esse é o pano de fundo do problema, tá certo? Então, vamos continuar aqui o nosso estudo. Dado essas premissas, agora a gente entende o porquê que Jesus Cristo falou. Ou vocês servem a Deus, ou vocês servem às riquezas. Não tem como servir os dois ao mesmo tempo. Porque as leis são opostas. A lei de Deus está em oposição da lei das riquezas. Então, irmãos, agora começa a fazer sentido a frase de Jesus. Bom, mas eu sei que muitos vão discordar. Vão dizer, não, a gente não considera a riqueza como um Deus, jamais. Cada um
no seu quadrado, né? Usando aí a expressão popular. Mas não foi só Jesus que comparou as riquezas como um Deus. Os apóstolos que aprenderam de Jesus usam a mesma afirmação. Vamos fazer a leitura de uma passagem bíblica para exemplificar isso. Colossenses capítulo de número 3, versículo de número 5. Colossenses capítulo de número 3, versículo de número 5. Olha só o que diz o apóstolo Paulo. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Então, ou seja, o apóstolo Paulo está chamando aqui a avareza. O que é a avareza? Justamente o apego às coisas materiais. Justamente o apego à economia. Justamente o apego ao dinheiro. Enfim, a todo o sistema econômico. Então, Paulo chama de idolatria. A gente só pode idolatrar algo que a gente considera como um Deus, porque a definição para idolatria é simples. Colocar algo no lugar de Deus. Ponto. Essa é a definição de idolatria. Irmãos, não é estranho a gente imaginar por que a riqueza é comparada assim nas Escrituras, como um Deus. Afinal, como eu já falei, ela tem capacidade de ofertar e só Deus consegue ofertar algo. Além dessa similaridade, lógico que a gente sabe que, né, só existe um Deus. Eu só estou tentando de forma didática explicar o porquê que a riqueza tem essa comparação pela Escritura Sagrada. Assim, não é estranho a gente perceber por que a Bíblia compara as riquezas assim. Por quê, irmão Bruno? Como eu falei, todo Deus tem a sua lei. A riqueza tem as suas leis, como eu já citei alguns minutos atrás aqui nesse estudo. E olha, é muito mais fácil servir e cumprir e guardar as leis da riqueza do que as leis do Deus verdadeiro. Não é mais fácil? Eu citei aqui as leis. É muito mais fácil. Então, já que ela consegue ofertar coisas para mim, ou seja, eu consigo ter saúde porque eu consigo ir nos hospitais melhores e por isso eu tenho uma condição de saúde melhor. Eu consigo ter alimentos porque eu consigo comprar com dinheiro. Eu consigo ter moradia, eu consigo ter conforto, eu consigo ter transporte. Olha o tanto de coisa que ela está me ofertando. E a lei dela é simples. É mais fácil servir as riquezas do que servir a Deus, que consegue ofertar tudo isso e muito mais, porque as riquezas só oferta isso porque Deus oferta primeiro, né? A gente sabe que é uma oferta secundária, mas mesmo assim, ou seja, Deus oferta tudo isso e muito mais, mas é mais difícil, porque a lei de Deus é mais difícil do que a lei da riqueza, então é mais fácil servir a lei da riqueza. Então esse é um dos motivos também porque a Bíblia compara a riqueza como um Deus. Mas enfim, vamos prosseguir aqui no raciocínio. Então, ou seja, a gente já descobriu que a lei da riqueza é algo escandaloso, né? Porque a segunda lei da riqueza, a qual a gente trabalhou aqui nesse estudo, é que não importa os meios, o que importa é que você conquiste o lucro. Então, quais seriam esses meios que ela diz que não importa? Ah, não importa você derrubar o outro. Olha, não importa você passar em cima do outro. Não importa você exterminar o outro. O que importa é que você lucre. Não é esse o cenário que a gente vê nos dias atuais? E ao longo da história da humanidade? Desde a mais primitiva sociedade civil humana? Então,
É, é por isso que a gente temos que fazer a análise que Jesus Cristo pediu para a gente fazer. A gente não pode servir a dois senhores. Ou a gente vai servir a riqueza ou vai servir a Deus. E a pergunta volta aqui de novo. Quem é que você está servindo? A Deus e a sua lei ou a lei das riquezas? Sei que muitos vão já falar em primeira mão. Não, estou servindo a Deus. Bom, mas a resposta não é tão simples assim. O nosso comportamento diz quem é que nós estamos servindo. Então vamos lá. Vamos pegar aqui o público-alvo, que são os cristãos. Então vamos analisar o cristianismo que tem ocorrido no cristianismo. Quantos pastores começaram a sua carreira bem? Sua carreira ministerial, o seu chamado ministerial. Entretanto, a mensagem do Evangelho é uma mensagem que é uma mensagem radical, ela exige uma mudança radical. Visto que o mundo prega, visto que a ideologia do mundo prega. E às vezes isso não atrai muita gente. Porque não é uma mensagem assim tão atraente. Aí, o que acontece? A gente tem uma menor arrecadação. E muitos pastores fazem a seguinte estratégia. Ora, vamos tentar colocar açúcar nessa mensagem para ela ficar um pouco mais atraente, assim a gente consegue mais visitantes. A gente consegue mais público. E assim a gente vai lucrar mais. Aí eu te pergunto, essa atitude está dentro de que lei? Da lei de Deus? Ou da lei da riqueza? Quantos irmãos que estão deixando, agora eu estou dizendo dos membros, não só dos pastores, agora é os membros. Quantos membros, quantos irmãos, quantos fiéis estão deixando de ir para aquele culto, naquela igreja que pregam o evangelho genuíno, para ir em cultos de movimento, porque esse movimento prega o quê? Prega o seu sucesso, prega a sua prosperidade, prega o seu êxito, enfim. Eles largam o evangelho genuíno para escutar esse tipo de mensagem, essa mensagem de triunfo materialista. Agora eu pergunto para vocês, quem está se comportando dessa maneira, está servindo a quem? A Deus ou às riquezas? Porque elas saem de casa, tais adoradores, que buscam tais igrejas, dizendo que estão indo buscar a Deus. Então se atentem que não é fácil de responder, porque se você for olhar, eles alegam, não, estou indo buscar a Deus. Todavia a mensagem que eles estão indo buscar é esse tipo de conteúdo. E esse conteúdo muitas vezes contrapõe os valores da palavra de Deus. E estão mais próximos da lei da riqueza. Então quem essas pessoas estão servindo? Tá vendo que não é fácil de responder? Isso necessita de uma reflexão profunda por nossa parte. Então, por que Jesus Cristo falou muito de dinheiro? Por causa disso. O dinheiro é sedutor. E ele entraria até mesmo no cristianismo se o cristianismo não ficasse atento. E eu já dei alguns exemplos contemporâneos, mas é necessário mostrar exemplos bíblicos. Nos dias do apóstolo Paulo, alguns irmãos já se perderam por causa dessa sedução do dinheiro.
Vamos fazer a leitura de 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículo de número 10. Primeira Timóteo, capítulo de número 6, versículo de número 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então, ou seja, o problema não está no dinheiro, o problema está no amor, no apego, na cobiça que a gente tem por ele. O apóstolo Paulo disse que por causa dessa sede, muitos se desviaram da fé. Certo? Essa é a primeira passagem bíblica. Mas tem outras que eu gostaria de compartilhar com vocês. O problema do dinheiro dentro do cristianismo é tão sério que Jesus Cristo foi entregue, foi traído por causa do amor ao dinheiro de um dos seus discípulos, Judas Iscariotes. Eu não vou nem citar a passagem porque é amplamente conhecido para o vídeo não ficar longo. O apóstolo Pedro diz na sua segunda carta, capítulo de número 2, versículo de número 3. Então vamos ler a segunda carta de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 3. Que diz assim: por ganância farão de vós negócio com palavras fingidas, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Olha só o que Pedro está dizendo. Que por ganância, por amor ao dinheiro, por cobiça, por servir a riqueza e não a Deus. Aqui ele está dizendo pregadores, falsos mestres, falsos ensinadores, falsos pastores fariam da igreja de Cristo negócio. Olha só. Então esse problema do dinheiro é um problema crônico dentro do cristianismo. Começando com Judas, depois acontecendo com os contemporâneos de Paulo. E agora Pedro profetizando que nos dias futuros ainda continuaria assim. Olha só como é sério a questão. E Jesus ele começa agora a dar alguns remédios para a gente sair desse problema. Jesus ele primeiro apresenta o problema, depois ele apresenta a solução para esse problema. E uma das soluções é justamente não alimentar essa cobiça. Não alimentar esse apego às riquezas. Nós precisamos do dinheiro ou das riquezas para a nossa sobrevivência. Mas não devemos estimular como cristão, como cristianismo. Estou falando aqui pelo pensamento do cristianismo. O cristianismo primitivo, o cristianismo raiz, o cristianismo autêntico, o cristianismo genuíno, ele prega essa ausência de apego para com as coisas materiais. Então, se hoje a gente está em uma igreja que se diz cristã e estimula esse apego, estimula essa cobiça, ela não representa o cristianismo. Tá certo? Então, esse é o remédio. O remédio é a gente evitar o apego. Irmão Bruno, mostra isso na Bíblia. Mostra Jesus receitando esse remédio. Então vamos lá.
Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 20. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 20, quando Jesus Cristo está trabalhando justamente sobre esse tema, que é a riqueza. 6, versículo de número 20. Vou até começar a partir do versículo de número 19. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem destroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então Jesus dá o remédio. Ele fala, olha, valoriza as coisas espirituais. Essa vocês tenham apego. Sobre as coisas materiais não tem apego, porque elas são transitórias. Elas são ilusórias. E as coisas espirituais são permanentes e reais. Olha que trocadilho interessante. Porque quando a gente observa as coisas espirituais, parece que elas não são reais porque a gente não consegue tocar. Todavia, elas são reais e permanentes. Já as coisas materiais, parece que elas são reais porque a gente consegue tocar. E parece que elas são permanentes, que a gente está sobre domínio delas. Entretanto, elas são ilusórias e passageiras. Certo? Então, e Jesus está trabalhando esse tema justamente quando ele está fazendo um discurso sobre a questão desse anseio da humanidade pela conquista do bem, ou dos bens. E Jesus é enfático dizer, Deus é o que prover tudo, tudo está em Deus. E a gente vai entender por que tudo está em Deus. Então, devemos servir a Deus e não as riquezas. Porque as riquezas é propriedade de Deus. Elas não é um bem em si, separado de Deus. Pelo contrário, elas são uma propriedade do próprio Deus. A gente vai conferir essa afirmação que eu estou fazendo pela própria palavra de Deus. Então vamos fazer a leitura agora de Ageu para a gente confirmar isso. Vamos fazer aqui a leitura de Ageu, capítulo de número 2. Ageu 2, 8. Subi ao monte, trazei madeira e edificar a casa, para que dela me agrade e seja glorificado, diz o Senhor. Perdão, irmãos, eu estava lendo no lugar errado. É Ageu 2, 8. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então, a riqueza é propriedade de Deus. É Deus que provê ao homem. Por que eu digo que a riqueza é ilusória? Porque ela não é real. Porque ela tenta usurpar o papel de Deus. Ela tenta passar a impressão de que ela oferta as coisas. Mas, na verdade, ela não oferta nada. Ela já faz parte da oferta que Deus já faz ao homem. Deus é quem oferta. Tá certo? Então, devemos seguir a lei de Deus, porque a riqueza é propriedade de Deus. Nós só somos mordomos da riqueza. Nós administramos a riqueza. Todavia, ela não pertence a nós. Ela é propriedade de Deus. Tá certo? Então,
Vamos continuar o raciocínio, eu já estou finalizando. E para complementar esse remédio, para a gente evitar esse mal que é a sedução pelo dinheiro e pelas riquezas, a gente precisa estar debaixo do contentamento, tá certo? Esse é o segredo. A primeira lei da riqueza é: quanto mais eu tenho, mais eu devo ter. A lei de Deus é inverso a essa lei da riqueza. A lei de Deus é: eu devo estar em contentamento com aquilo que eu possuo. Olha só que interessante. Então, se você praticar o contentamento, você está livre dessa sedução do dinheiro. Não que você não vá ser tentado, mas você não vai ser pescado por essa sedução porque você está debaixo do contentamento. Mas vamos mostrar pela palavra de Deus. Hebreus 13:5. Vamos fazer a leitura. O vídeo ficou um pouco longo porque o assunto é complexo. Não tinha como dividir em 2 vídeos porque ficaria um pouco meio sem sentido. Seja a vossa vida sem avareza, ou seja, sem apego, sem amor ao dinheiro, contentando-vos com o que tendes. Pois ele mesmo disse: não te deixarei, nem te desampararei. Então tá aí o remédio. Devemos praticar o contentamento ao invés da avareza, que é o desejo, é o apego à riqueza. E qual é o motivo para a gente praticar o contentamento? Deus é o provedor de tudo. A riqueza é propriedade dele. Nós só somos mordomos. Tá certo? Então, o cristianismo autêntico trabalha com contentamento. Tá certo? E para corroborar tudo que eu estou falando, a última passagem. 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículo de número 6. 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículo de número 6. 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículo de número 6. Diz assim: de fato, é grande fonte de lucro a piedade. O que é piedade? Sinônimo da prática do cristianismo. De fato, é grande fonte de lucro a piedade com o contentamento. Ou seja, a prática do cristianismo com o contentamento. Então tá aí. Jesus foi o que mais falou sobre o dinheiro para mostrar o mal que o apego ao dinheiro poderia trazer, visto a importância que o dinheiro tem na sociedade. E que para a gente se livrar desse mal, ou seja, esse mal espiritual que o dinheiro pode trazer, a gente deveria praticar o contentamento. E Jesus deixou alerta: ou a gente vai servir a Deus ou a gente vai servir as riquezas. Porque as leis de Deus com as leis da riqueza são antagônicas, elas não conversam, tá certo? Que Deus abençoe você. Se você gostou desse estudo, escreva aqui nos comentários. Que Deus abençoe você.